Bom, agora a gente precisa pensar como que nós, fotógrafos, nos preparamos para uma sessão de fotos de newborn. Primeira coisa que você precisa pensar é qual roupa você vai estar usando. Eu gosto de usar roupas confortáveis e que não prendam os meus movimentos. Por exemplo, calça jeans muito apertada vai prender os meus movimentos e eu tenho que estar o tempo inteiro me agachando para cuidar do neném que está no cesto, ali no chão. Então eu não posso usar roupas que me apertem demais. Então eu gosto de usar roupas ou moletom ou essas calças mais de ginástica, por exemplo, porém não muito apertadas. As calças mais folgadinhas, mais levinhas, essas são as que eu gosto mais de usar. As minhas blusas são blusas que são fechadas aqui em cima na região do meu peito, porque se eu for me debruçar por cima do neném, do cesto, ele não pode abaixar a ponto dos clientes conseguirem ver o que está por debaixo da minha blusa, certo? A mesma coisa eu tenho que pensar na altura da blusa. Se eu me agacho e começa a aparecer a minha pele, a minha barriga, vai chamar a atenção do pai e da mãe, isso não é nada profissional. Então eu gosto de usar roupas que cubram ali a minha cintura até um pouco mais embaixo. A gente tem que pensar que nós temos que ser o mais profissional possível em relação à vestimenta. Então você precisa sim usar roupas confortáveis, neutras e que não chamem muita atenção. E o porquê não chamar muita atenção? Você precisa pensar que a mamãe acabou de ter o neném, ela não está se sentindo confortável com o corpo dela, ela não está se sentindo nos melhores dias de beleza e eu não quero que cause nela uma impressão de comparação, eu não quero que ela se compare comigo, ela não tem que se comparar com você. Então se você for receber o papai e a mamãe ali completamente bem produzida, arrumada, né, aquela roupa de tirar o fôlego, a mãe não vai se sentir confortável. Então a gente tem também que pensar nessa situação para não causar nenhum tipo de constrangimento para a mamãe que vai vir até o teu estúdio para fotografar o bebezinho dela. Então roupas neutras e mais simples possíveis. Outra coisa, você precisa pensar também que o neném pode fazer xixi e cocô em você durante a sessão fotográfica. Então você não vai querer usar uma roupa super sofisticada que no final das contas vai ser, né? Vai ser fantasiada, vai ser colorida por um xixi ou por um cocôzinho. Segunda coisa aqui que a gente precisa pensar é não usar nenhum tipo de perfume ou loção que tem um cheiro muito forte. Isso pode irritar a mãe, o pai e principalmente o bebê. Tudo que for com cheiro muito forte vai causar uma certa irritação e às vezes pode até prejudicar ou causar alguma alergia também no bebê. A mesma coisa se aplica para maquiagem. Então se você tem o costume de usar base no seu rosto, você é mulher, eu aconselho a não estar utilizando durante a sessão fotográfica, porque se você de alguma maneira tiver que ter um contato ali do seu rosto com alguma parte da pele do bebê, ele vai pegar a maquiagem que está no teu rosto, ele vai ficar sujo pela maquiagem e maquiagem em pele de bebê também pode causar irritação e algum tipo de alergia. Então não é aconselhável usar maquiagens durante a sessão fotográfica. Mais uma coisa que a gente precisa pensar, unhas sempre curtas, tá? Então, pessoas que gostam de usar unhas compridas, aquelas unhas de gel, não é aconselhável durante a sessão fotográfica porque você pode quebrar a sua unha, você pode machucar o seu bebê, então não tem nada pior do que enquanto você está manipulando o bebê, você não conseguir manipular porque tem a limitação da unha, que não vai deixar, ou porque a unha vai arranhar a pele do bebê. E essa é a última coisa que a gente precisa. Então eu sempre tenho as minhas unhas curtas, o mais curta possível, apesar das minhas unhas por natureza já serem grandes, mas eu tenho ela sempre curta, sempre bem feita, para não arranhar o bebê. Indo em contra a isso, a gente também tem que pensar nas joias, o menos possível que você puder usar, melhor. Eu não uso nada, até a minha aliança de casada eu removo na hora de fazer a sessão fotográfica, para nenhuma aliança ou coisas, ou anel, pulseira que eu esteja usando, enrosque nos tecidos em que eu estou enrolando o bebê. O brinco também não pode de alguma maneira cair por cima do bebê, colares, se eu for me debruçar por cima do bebê para fazer algum movimento com ele, o colar pode cair no rostinho dele. Então não precisa usar nenhum tipo de joia e de bijuteria durante a sua sessão fotográfica. Mas uma coisa muito importante para as mulheres, cabelo sempre preso. E homens também, né? Tem muito homem que tem o cabelo comprido. Então eu sempre estou com o meu rabinho de cavalo, cabelo preso, ou uma trança, ou um coque. Não, eu particularmente não gosto, não me acho bem apresentável com o cabelo preso,
Mas a peça principal ali não sou eu, e sim o meu bebê. Então eu não posso ter o cabelo solto, por quê? Porque vai cair no rosto do bebê toda vez que eu fizer isso daqui. Enfim, pode enroscar também ali na roupa. Então, prenda o cabelo para evitar qualquer tipo de problema que você possa ter. E lembre-se, a peça principal é o bebê. E outra coisa, seja o mais profissional possível com a sua vestimenta, tá bom? Os pais vão agradecer e o seu trabalho também. Agora, por último, mas não menos importante, eu preciso que você, fotógrafo, se alimente muito bem antes da sessão. Geralmente as sessões levam aí 2, 3, 4 horas. Eu, quando comecei na fotografia, eu cheguei a ficar 7 horas com um bebezinho. Muitas das vezes eles param para amamentar. 7 horas, gente, foi logo que eu comecei, eu não aconselho isso pra ninguém, foi o primeiro e único, porque eu vi que realmente não funciona. Chega um período da sessão fotográfica que não adianta mais você tentar, o bebê já tá cansado, você também, então é melhor parar. Mas mesmo assim, que seja 2 horas, seja 3 horas, você precisa chegar na sessão fotográfica já alimentado, porque às vezes você não vai ter tempo de se alimentar durante a sessão fotográfica, e se você chegar na sessão fotográfica sem estar alimentado, sem estar bem hidratado, você pode desmaiar no meio da sessão fotográfica. Já pensou você com um bebezinho, a pressão cai, por quê? Porque o estúdio está quente, está aquecido, você às vezes está nervoso porque está tendo que fotografar um bebê, e a sua temperatura, a sua pressão cai, e você começa a passar mal. Então, se alimente antes de ir para uma sessão fotográfica. Eu geralmente, eu sempre marco sessão fotográfica no horário do almoço, meio-dia. É impressionante. E aí quando os pais chegam, eu falo, poxa, eu preciso almoçar antes de começar a sessão fotográfica. Então eu almoço às vezes 11 horas ou 11h30, tá? Então tenha isso em mente também. Se prepare para fazer a melhor sessão fotográfica que você já fez na sua vida.